Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Aqui é o missionário Antônio Vieira Filho, em mais um tema do nosso canal, o Evangelho Responde. E no nosso tema de hoje, um Cristo revolucionário, nós gostaríamos de citar o texto áureo que Jesus Cristo deixou relatado conforme São Mateus, no capítulo 10, 34. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. E é bem interessante falar sobre esse tema, porque fala de um lado de Cristo que muitas pessoas não conhecem, ignoram de certa forma, e muitos que conhecem, né, não têm essa disponibilidade, não se dispõem a seguir esse lado de Cristo, né? E isso me faz lembrar de uma parte do reino que foi dividido do antigo Império Romano, que foi a Grã-Bretanha, né? Logo na formação do Império Britânico, em um dos ducados, né, ali da Grã-Bretanha, eles dividiam em ducados e etc. E existia um rei muito ruim, muito perverso, e ele matava crianças, né? Ele jogava crianças para cima e aparava na baioneta do seu rifle. Bem como Cascavel, aquele cangaceiro do bando de Lampião, fazia dentro do sertão e dentro do agreste sertanejo. E uma certa vez um missionário enviado pela igreja episcopal foi pregar naquelas bandas, e ele estava entusiasmado pelo tanto de gente que ainda estava arraigado com aquelas crendices do Império Romano. E lá num barracozinho, já quase na saída da cidade, ele encontrou uma velhinha orando com todo o fervor, parece até que lacrimejava. E ele se comoveu com aquilo, e ele parou junto à velhinha e perguntou: minha tia, por que a senhora ora com tanto fervor? A senhora não está feliz porque o novo rei está chegando? E a velhinha, meia triste e sem saber o que dizia, ela expirou: meu filho, eu estou rezando pelo neto desse rei. Porque se ele já mata tanta gente agora, avalie quando ele subir no governo. E ele parou, ele ficou estupefato com a resposta dela, mas ele indagou mais uma vez: mas como a senhora vê esse rei? A senhora já parou para reparar direito como é a pessoa dele? Ele disse: meu filho, eu vejo ele como filho, vejo ele como neto, né? Na escala descendente, né? Filho, neto, sobrinho. E na ascendente eu vejo ele como pai, como tio, né? E avô, como esposo. Mas o lado que eu renego dele é o lado de rei, né? O lado de estadista, que tem provocado morte a toda a nossa população aqui. Então, quer dizer, de todas aquelas facetas que aquele rei tinha, a que ela mais marcou foi a parte do lado cruel e perverso desse rei, não é? E assim nós podemos tomar essa ilustração dessa historieta e pensarmos no caso de Jesus, não é? Existe um Jesus no crucifixo, existe um Jesus na parede, existe um Jesus na estatueta da sala de alguém, existe o Jesus histórico, existe o Jesus do quadro da Santa Ceia. Mas qual é o Jesus que você segue? Porque Jesus foi um dos homens, foi o homem não mais ilustre, né? Não um dos mais ilustres, mas o mais ilustre. Tanto foi que ele mudou a história, o calendário da história de antes e depois de Cristo. Gandhi foi ilustre, Buda foi ilustre, Confúcio foi ilustre, todos faleceram, estão no pó da terra aguardando o dia do juízo. Ele faleceu e ressuscitou como a primícia dos mortos, como nós lemos a semana passada. Mas o que é que marcou Jesus? Segundo os católicos, o que marcou foi a sua paixão na cruz. Mas será que para a humanidade também foi isso que marcou a caminhada de Jesus aqui na Terra? Possa ser que sim, mas se você parar e olhar, o fato de ele ter mudado o calendário da história, o que marcou Jesus foi o seu lado revolucionário.
Os próprios judeus, os fariseus, tinham esse pensamento de Jesus. Ele não foi preso como um líder religioso, não foi preso como um conselheiro, como um missionário, ele foi preso como um revolucionário, tanto que mereceu morte de cruz. E tudo isso já pertencia ao plano de Deus. Não é? Nós vemos ali naquele filme, bem claro, o filme que Mel Gibson fez, grande ator, e ele mesmo produziu esse filme, gastou 30 milhões de dólares para fazer esse filme. E ali nós vemos Maria o tempo todo seguindo ele. Quer dizer, se fosse uma mãe puramente humana, ela estaria consternada, desmaiada, hospitalizada, ou talvez nem tivesse ido na Via Crucis do Filho. Mas não, ele ali todo chicoteado, todo furado da coroa de espinho, e ela, vamos filho, tem de ir, tem de chegar até o final. E o grande exemplo que deixa ali de Jesus, é muito bonito aquele filme que o Mel Gibson fez, porque ele cai várias vezes, Simeão, o africano, vem e ajuda ele, o Simão Cireneu, que ele era da Líbia, né? Cirenaica é a atual Líbia. E Simão ajuda ele, outras pessoas ajudaram no percurso, Verônica veio e enxugou o rosto dele com o sudário de Oviedo, que está lá até hoje para provar as suas lágrimas e o seu suor, mas ele só parou quando ele chegou na cruz. Bom, aqui é o lugar que eu tenho de trazer a minha cruz. Então esse espírito revolucionário, a revolução é minha. Eu mudei uma sociedade, eu mudei o mundo. E você, cristão, o que é que está fazendo? Você está sendo revolucionário e mudando o mundo também? Se nós voltarmos à história de Jesus pequeno em Nazaré, como já falamos a semana passada, Nazaré era um dos piores sítios dali de dentro da Palestina, né? Só estava, tanto que Natanael disse o que para André? E vem alguma coisa que preste de Nazaré? E ele disse, eis que vem aí um judeu sem mácula e sem dolo. Por quê? Para Nazaré só ia salteadores, bandidos, criminosos, roubadores. Era a espécie de pessoas que ia para... Na grande maioria eram degredados que eram enviados de Jerusalém e de outras partes da Palestina e até mesmo já da divisa com a Antioquia da Síria. Mas Jesus foi a parte boa, foi a pessoa boa que surgiu em Jerusalém, em Nazaré, bem como sua família e outra minoria de pessoas. E naquela época, Nazaré não tinha saneamento básico, não tinha banco, não tinha casas comerciais decentes. Jerusalém não tinha UPA para atendimento de emergência. Nazaré era simplesmente um caos total. Mas qual foi o maior evangelho que Jesus pregou para os nazarenos e todos que passavam por aquela comunidade? E saiu espalhando pelo mundo afora. É que a sociedade precisava ser mudada e, como diz o hino, tem de começar a partir de mim. Tem de começar a partir de cada um de nós. Jesus não se conformou com aquela situação. Então ele procurava, no dia a dia, como cidadão, como pessoa normal daquela cidade, mudar as condições de vida. Né? E procurou amenizar, procurando fazer o quê? Curar os que precisavam, libertar os que estavam possessos, procurou aconselhar os que estavam desnorteados da vida com toda aquela situação e saber se entrava naquele laço de corrupção ou ficava inerte. Isso que Jesus procurou fazer. Ou seja, ele revolucionou toda a sociedade nazarena. Não é à toa que seu nome era Jesus o Nazareno. Não é verdade? Então, é bem interessante isso, porque ele fez dessa pregação o seu lema de vida. E ele mudou Nazaré, não só Nazaré, como toda a sociedade, a civilização. Então, irmãos, a grande evangelho que um cristão tem na sua vida, porque a palavra cristão vem de seguidor de Cristo. E o cristão que ele não é revolucionário, ele não está seguindo a Cristo. O cristão que está acomodado, está tudo bem, o salário não aumentou, a carteira CLT está sendo rasgada, a Constituição está sendo rasgada, o presidente é assim, assado, mas é o nosso presidente. Isso tudo, gente, não faz parte de cristão.
Dentro do nosso estômago, segundo os estudiosos, os especialistas, existem 3 movimentos. Existe o movimento de rotação, que ele gira em sentido fuso horário, né, para poder girar os alimentos. Ele tem o de translação, que é o que ele gira em torno de si mesmo, né? Uma volta ele faz isso, que é a rotação. No outro ele faz um movimento em torno de si mesmo, que é para poder realmente mexer com tudo que não foi no primeiro movimento. E tem o sistema, e tem o movimento de revolução, ou chamar também peristáltico, que é quando ele faz o movimento de sacudir o estômago, o suco gástrico, para poder tudo esfarelar e virar simplesmente um líquido. É assim que o cristão tem de ser. É um movimento revolucionário peristáltico no mundo espiritual. Ele tem de revolucionar a sua sociedade do que está errado. E não me deixando perder de vista, eu gostaria muito de lembrar que a comunidade dos ismaelitas, hoje chamada de congregação islâmica, é uma comunidade muito ativa dentro da sociedade. Exceto os exageros do terrorismo e daqueles que são xiitas, vamos dizer assim, no sentido pejorativo, né? No sentido pejorativo, porque eu frequentei mesquitas muçulmanas e vi muitas pessoas piedosas, caridosas e pessoas éticas, procuram ser muito éticos dentro das suas famílias. E no período que eu fiz o laboratório em religião e visitei vários templos, né, sinagogas, templos budistas, templos hinduístas, centros espíritas e etc., uma coisa muito interessante que eu aprendi da congregação muçulmana é que eles são atuantes. Eles não ficam prostrados dentro da sociedade como fosse um estado de quo. Bom, aqui eu estou bem, estou tranquilo, é minha congregação, é meu povo, é a minha língua, é a minha liturgia. Não, eles procuram politicamente atuar. Bom, a gente não pode ficar aqui só ganhando pouco, nem viver só desse salário. Aí tem de ter o quê? Eu tenho de ter o meu comércio, o outro eu tenho de ter minha agência de viagem, e cada um trabalha para si próprio, é senhor de si próprio, e não senhor de uma política aristocrática e oligárquica de minorias e mesquinhez, certo? Então, irmãos, chegou a hora, né? Chegou a hora não, já está na hora de você parar e pensar nisso também. Que tipo de Cristo você segue? É o Cristo do quadro da Santa Ceia? É o Cristo do crucifixo? É o Cristo histórico? É o Cristo que está no altar da igreja? Qual Cristo você está seguindo? Porque, pelo menos o que a Bíblia apresenta, é um Cristo revolucionário. É um Cristo que mudou a sociedade do caos para o bem-estar. Como ele disse em São Mateus 21:43, eu vim e esse reino será tirado de vós e será dado a um povo que deu os seus verdadeiros frutos. Então, irmãos, se ele tirou esse reino dos fariseus e deu para nós cristãos, ele deu com uma condição, e que deu os seus verdadeiros frutos. Os verdadeiros frutos são o quê? Mudar o caos para uma vida de sucesso e de prosperidade. E quando se fala de prosperidade, não é a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é um conceito teológico satânico introduzido dentro do seio do cristianismo. Ele fala lá em São Mateus, no Sermão da Montanha, que pedi, batei e buscai. Esse é o caminho da prosperidade. Porque quando você faz isso, você está trabalhando junto com ele para ter condições e ajudar a mudar a sociedade. Então, irmãos, nessa mensagem de domingo, eu tive como tema um tema mais ágil, né? E um tema mais contundente, né? O Cristo revolucionário. Veja, decida qual tipo de Cristo que você quer seguir na sua vida. Porque só existe um Cristo, esse Cristo chama-se Jesus Cristo, e ele é um Cristo revolucionário. Não existe outro. Não existe um Cristo quieto, só na moldura, no crucifixo, na história e no altar das igrejas. O Cristo, você é parte do Cristo, e como parte você tem de ser revolucionário para mudar o que está errado. Ajude a sua comunidade, intervenha, vá aos políticos, vá às autoridades, mas procure mudar como ele fez. Em nome do Cristo nosso Senhor. Amém.